Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre como encontrar um ponto de equilíbrio quando as situações à nossa volta parecem caóticas ou estagnadas. E, antes de qualquer coisa, é muito importante saber que a forma como a gente se sente, né, em relação ao que está ocorrendo na nossa vida, isso tudo vem de percepção e da forma como a gente interpreta essas situações. E principalmente quando a gente está no meio de grandes mudanças, como, por exemplo, se mudando, né, para fora do Brasil, ou se a gente já mora fora do Brasil, pelo fato de a gente estar num ambiente tão diferente, tão novo, né, e fora da nossa zona de conforto, sente como negativo os processos que estão naturalmente se desenvolvendo, mas pelo fato de não estarem acontecendo da forma como a gente esperava, a gente começa a percebê-los como estagnantes ou caóticos e fora de controle. Então, primeiro é muito importante a gente ter esse olhar honesto, ter esse olhar claro sobre a situação e realmente avaliar o que está realmente acontecendo e qual é a nossa expectativa em relação a essa situação. E por que é tão importante fazer esse tipo de avaliação? Porque quando a gente tem uma percepção que o ambiente é hostil e que está muitas vezes adverso, né, à nossa vida, aos nossos planos, a gente começa a ficar num modo de sobrevivência. Ou seja, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele começa a agir como se toda situação fosse emergencial. Inclusive, a nível mental, o cérebro começa a funcionar sobre estímulos elétricos que trazem respostas muito mais urgentes, muito mais precisas, muito mais incisivas, mas muitas vezes sem uma profunda reflexão. E avaliando mais a fundo essa função cerebral, se vê que o cérebro começa a atuar nesse estímulo elétrico, que é caracterizado por ondas beta, em que o cérebro ele fica muito mais nesse modo sobrevivência. E o preço que a gente paga com isso é que a nossa criatividade ou percepções intuitivas e iniciativas intencionais, elas começam a não acontecer, porque o cérebro ele está realmente interpretando como se todo o ambiente estivesse contra a gente. E com isso, o nosso organismo, nossas ações, os nossos pensamentos vão precisar então ser muito mais ativos. Então, quando a gente faz essa avaliação e observa que a situação muitas vezes ela não é caótica ou estagnada como a gente está pensando, então a gente começa a se dar uma oportunidade de funcionar de uma forma muito mais efetiva, produtiva e feliz, né? E assim a gente obter as coisas que a gente está buscando. Eu tenho então 5 sugestões para você encontrar esse ponto de equilíbrio. Quando eu falo ponto de equilíbrio, não é buscar uma situação ideal, mas é simplesmente uma situação de tranquilidade e bem-estar em que você possa agir, pensar e realmente funcionar de uma forma muito mais efetiva. Então, a primeira é fazer essa análise sobre a situação. Escreva detalhes da situação, quando que começou, qual tem sido a sua experiência, o que está sendo frustrante, o que não está funcionando. E eu acredito muito quando a gente escreve, a gente consegue visualizar com muito mais clareza o que está realmente acontecendo. A segunda sugestão, identifique 2 fatores em que você está tendo uma contribuição nessa situação, ou seja, 2 coisas que você está contribuindo para que essa situação esteja um pouco fora de controle ou esteja estagnada segundo a sua percepção. A terceira sugestão é identificar 1 ou 2 hábitos ou atitudes ou ações relacionadas àqueles fatores que você identificou anteriormente, para que você possa fazer um planejamento e assim, de uma forma muito estratégica, mudar a situação e a sua percepção. A quarta sugestão, então, é você fazer um planejamento estratégico para que essas ações e atitudes que você identificou, agora elas possam ser aprendidas ou implementadas, enfim, mas que elas possam realmente ser colocadas em ação de uma forma que você realmente possa conseguir um resultado que impacte positivamente o que está lhe frustrando. E para lhe ajudar nesse planejamento estratégico, eu vou lhe dar uma ferramenta, né, que você vai poder fazer esse planejamento semanalmente, mensalmente e de uma forma que você realmente vai ver o seu progresso ao longo do tempo. A quinta sugestão eu chamo de meditação intencional. Então, mesmo que você já tenha alguma prática, talvez você só precise adicionar uma intenção e uma visualização do resultado que você quer alcançar.
Se você não tem uma prática, então você reserva 5, 10 minutos que seja de manhã e à noite, você escolhe algum lugar que não tenha distrações. Se você começar a ser bombardeado por pensamentos, escolha então uma frase ou uma palavra que evoque algo muito bom em você, alguma sensação boa. E quando esses pensamentos vão começarem a aparecer, você mentalmente você começa a repetir esse novo comando, né? Porque com isso você aos poucos você começa a substituir essa avalanche de pensamentos por um comando mais ameno que vai lhe dar mais tranquilidade. E aí então você pode começar a sua visualização de um resultado que você esteja realmente querendo para você. E visualize isso como se já tivesse acontecendo, né? E procure inclusive sentir a emoção do momento, né? Procure visualizar toda a cena, né? De uma forma que você sinta como se já tivesse realmente acontecido. Essas 5 sugestões ao longo do tempo vão dar uma fundação maior para você, no sentido que você vai começar a perceber as situações da sua volta não como catástrofes, como situações que estão contra você ou adversas, mas como oportunidades de você não só se conhecer, não só acalmar o seu organismo, como também de progredir e de conseguir o que você esteja buscando.